A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2024 e agora, da lição número 11, nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Esté. E agora nós vamos comentar uma parte do livro de Esté que é muito conhecida, que é quando Amã sai na rua ali puxando Mardoqueu no cavalo do rei, com as roupas do rei, né, e gritando, dizendo, é assim que se faz com um homem cujo rei quer honrar. Então, assim, é uma parte aqui que é muito conhecida do livro, mostrando aqui que Amã, ele foi humilhado, né? Ele queria se exaltar e ele foi humilhado. E Mardoqueu, que não se preocupava com isso, né, que se humilhava, foi exaltado. Mas nós precisamos ver essa história mais de perto, com detalhes, e fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então essa lição é uma lição muito rica, muito boa, uma lição que tem muito conteúdo de qualidade para quem é cristão, para quem quer entender mais sobre humilhação. Vamos fazer um paralelo aqui com Cristo, né, que Jesus Cristo, ele também se humilhou, né, quando ele se encarnou. A gente vai falar um pouco ali de Filipenses capítulo 2. Então, assim, é uma lição muito boa mesmo. Eu acredito que aqui tem muito conhecimento prático para a vida do cristão, principalmente, né, para aqueles que às vezes gostam de ser honrados, gostam de estar numa posição elevada. Eu acredito que não tem nenhum problema nisso, você gostar de ser honrado, no caso você quer ser reconhecido pelo que você faz. No entanto, isso deve ser feito de forma humilde. Nós precisamos entender, né, o que significa ser honrado de verdade. A Bíblia fala sobre honra sim, mas nós precisamos saber que a honra não é para nós nos exaltarmos acima dos outros, né? E como a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Então aqui a gente tem muitas lições para aprender com Mardoqueu, até mesmo porque Mardoqueu foi honrado num momento muito difícil da sua vida. Sabemos, né, que o seu povo estava correndo risco de ser extinto, de desaparecer devido ali uma trama de Amã, né, que Amã tramou tudo, fez com que o rei, né, concordasse com ele, e isso a gente estudou na lição anterior. Então, se você não assistiu a aula da lição anterior, volta, assista e entenda melhor essa questão da trama de Amã para matar todos os judeus. Então, Mardoqueu estava passando por esse problema e essa situação. Esté estava tentando resolver ali no palácio, chamou o rei para um jantar, convidou para o próximo jantar no dia seguinte. Então, foi assim que nós paramos a aula anterior. E nessa aula a gente vai falar sobre essa questão aqui da honra de Mardoqueu e na próxima lição a gente vai continuar aí o nosso estudo mostrando o livramento que Deus deu para o seu povo. Então eu convido você a assistir essa aula. Se você não assistiu a aula anterior, procure o vídeo anterior e continue conosco aqui no EBD em Foco. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, já aproveita logo e se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe a curtida no vídeo se você gostou do vídeo. Em relação aos comentários, eu quero dizer que eu leio todos, mas às vezes eu não tenho tempo de responder. Na aula anterior foi mais de 100 comentários, então assim, não consegui responder todos, mas eu estou me organizando para responder todos os comentários. Então você pode comentar no vídeo que a gente vai sim ler e vai responder. Amém? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, só lembrando que a gente ministra a aula com slide em PowerPoint, que você pode usar também na sua igreja. Quem é assinante do EBD em Foco, acessa todos os subsídios, né, que já são gratuitos, e mais os slides em PowerPoint de adultos e jovens, vários bônus. Nós temos uma equipe qualificada, né, que faz esse conteúdo toda semana, e o nosso site é ebdemfoco.com. Por enquanto o nosso aplicativo ainda não está funcionando, estamos trabalhando para voltar com o aplicativo, mas nós damos todo o suporte no nosso WhatsApp e também nós temos todo o conteúdo armazenado no nosso site. Na descrição do vídeo tem um link para entrar no nosso site e também para entrar em contato conosco via WhatsApp. Texto áureo diz assim: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, em Esté, capítulo 6, versículo 11, nós temos aqui essa passagem muito importante, uma passagem chave aí desse capítulo 6, né, o texto áureo da lição, em que nós vamos meditar bastante aqui durante a aula. Verdade prática: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Isso aqui é muito importante. Quando nós somos exaltados e estamos em uma posição de destaque, devemos glorificar a Deus. Nada é para nós, tudo é para
ele. Leitura bíblica em classe, Esté, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Então aqui temos a passagem, né, que vai ser estudada durante a aula. Recomendo você ler aí todo o capítulo 6, né, e ler todo o livro de Esté, né? É bom você ler esse livro mais de uma vez, principalmente durante este trimestre que nós estamos estudando ele. Introdução. Na lição anterior, Esté recebe Assuero e Amã para um banquete. Então foi aqui que nós paramos no último subtópico da última lição. A gente falou desse banquete, que Esté convidou ali o rei, né, para estar com ele e para denunciar o que Amã estava fazendo. Só que ela não fez isso no primeiro banquete, ela convidou para um segundo banquete, né? Então, em vez de fazer o seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Algumas pessoas me perguntaram por que Esté fez 2 banquetes. E assim, eu não sei responder, eu não sei dizer exatamente o motivo. Eu dei uma lida em alguns comentários, mas ninguém entra muito no assunto, não diz nada sobre a cultura da época, se tinha algum costume nesse sentido. Eu penso, né, uma interpretação minha, é que Esté, ela está querendo, aos poucos ali, contar para o rei o que está acontecendo. Nós não sabemos o teor da conversa do primeiro banquete, mas é bem provável que ali ela estava procurando entender qual era o nível de amizade de Amã com o rei, por que Amã tinha feito aquilo, qual era o nível de manipulação que Amã tinha ali, né? Porque Amã tinha uma certa influência e ela precisava compreender isso, ela precisava ler ali toda aquela situação para depois tomar uma decisão, porque era muito arriscado. Ela poderia denunciar Amã e o rei ficar contra Esté. Isso poderia acontecer, existia essa possibilidade, né? Porque ela precisava compreender se a ordem veio diretamente do rei ou se veio de Amã. Então ela tinha que fazer essa leitura, né? Então eu penso que os 2 jantares foi nesse sentido. O primeiro foi para ela entender a situação e o segundo foi quando ela realmente fez a denúncia do que Amã estava tramando, né? Então, naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Então, assim, diante de tudo aquilo que aconteceu, né, a gente vê que de um dia para o outro, né, mudou muita coisa. Então, foi de um dia para o outro, a gente já viu que realmente ali Deus estava no plano, Deus estava agindo, é o que a gente vai estudar nessa lição. Tópico 1. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. 1.1. Uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esté. Então, assim, a gente vê aqui realmente 2 cenários diferentes. Assuero é o rei, ele vai para o seu aposento dormir. E Amã, ele sai alegre, contente, achando que ali ele estava sendo honrado pelo rei e pela rainha, né? Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Então, essa foi a interpretação de Amã, né? A própria rainha me chamou para um jantar, então ela está me prestando honras. Então, ele saiu ali muito alegre, contente daquele jantar. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Esté capítulo 5, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então, Mardoqueu continuava ali naquela posição que ele tinha de nunca se curvar diante de Amã, de não prestar nenhuma honra a Amã. E mesmo diante de tudo que tinha acontecido, mesmo diante da ordem ali que tinha que matar todos os judeus, ele continuava no seu posicionamento. Então Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar de sua frustração. Então assim, Amã, ele estava frustrado diante de tudo aquilo. Ele estava revoltado porque ele era muito rico, ele tinha poder, ele tinha autoridade no palácio e o judeu Mardoqueu não prestava honra diante dele, não reconhecia a sua posição. Então a riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Então assim, tem pessoas que são tão arrogantes, tão exaltadas, né, têm um coração assim tão duro, né, que mesmo tendo tudo que precisa, ainda acha que é pouco, precisa mais, né? No caso, Amã,
ele tinha tudo, mas ele achava que era obrigatório ali Mardoqueu se curvar diante dele, ver os judeus se curvando diante dele. Então, Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Então, assim, Amã, ele estava assim realmente muito ansioso com toda essa situação. Ele queria, né, que os judeus morressem logo. Ele queria colocar em prática logo o seu plano, mas tinha uma data marcada e tinha que respeitar esse período. Então ele tinha muito ódio ali no coração, né? Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Então, assim, ali estava a sua família, os seus amigos, e ele recebeu esse conselho: enforca logo esse Mardoqueu, mata Mardoqueu. Amã foi dormir com tudo planejado, então ele dormiu, né, planejando tudo ali para matar Mardoqueu, mas Assuero perdeu o sono, ou seja, o rei não conseguiu dormir. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Esté capítulo 6, versículo 1, parte A. Então o rei teve uma insônia e com certeza foi algo divino, né? O próprio Deus fez ele ter essa insônia porque a partir dali toda a história ia mudar. Tópico 1.2, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Então, assim, Mardoqueu está tranquilo, está na dele, está confiando em Deus. Amã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Então, assim, a gente tem aí dois cenários distintos, diferentes, e Deus vai agir para que Mardoqueu seja exaltado, né? No caso, Assuero vai prestar uma honra a Mardoqueu. Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências em nossa vida. Então, de fato, né? Muitas vezes, o que as outras pessoas estão fazendo pode influenciar na nossa vida de forma positiva ou negativa. É claro que Deus está no controle de todas as coisas e, como aconteceu aqui com Mardoqueu, o rei foi usado para que ele fosse honrado. Então, assim, muitas vezes Deus usa o ímpio para abençoar os seus filhos. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Então, assim, você tem que ter amigos que realmente pensam coisas boas sobre você, que querem o teu bem, amigos que querem estar realmente ali ao seu lado para o que você precisar, e mesmo que não esteja ao seu lado, ele possa fazer algo por você, possa querer o seu bem e sempre planejar algo bom para a sua vida. Então, assim, a gente precisa ter relacionamentos pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo, um estilo de vida antibíblico segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, a chamada autossuficiência. Então aqui o escritor da revista vai falar dessa questão da autossuficiência, do individualismo, e é um ponto muito importante, né, porque tem pessoas por aí que acha que não depende dos outros, né? Acha que pode fazer tudo sozinho, que se afasta da família, se afasta dos amigos, ou até mesmo tem os amigos ali, mas nunca procura os amigos para nada, né? Nunca precisa da ajuda dos amigos, ele acha que não precisa. No entanto, não é assim que funciona. Nós sempre vamos precisar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, sempre é bom recorrer a essas pessoas em algumas situações. É claro que você não vai abusar da boa vontade dos outros, mas tem algumas situações que você precisa de ajuda, e ser individualista, querer ser autossuficiente nessas circunstâncias, né, em algumas circunstâncias da vida, pode não ser muito bom, pode não ser legal e até mesmo pecaminoso, antibíblico, como o escritor da revista colocou muito bem aqui. A ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. Então, assim, nós não podemos esquecer que o relacionamento humano é fundamental para um bom relacionamento com Deus. Eu amo a Deus amando o meu próximo. Eu mostro como que está o meu relacionamento com Deus de acordo com o meu relacionamento com o próximo. Se eu ajudo o próximo, se eu preciso da ajuda do próximo, e assim vai. Então é essencial ter bons relacionamentos. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Então aqui tem alguns versículos citados, vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. Então, a comunidade cristã, ela deve ser mais próxima, de tal forma que nós possamos falar para os outros os nossos erros, os nossos pecados. Não é que nós vamos pedir perdão dos nossos pecados para o irmão, confessar o pecado para o irmão, para que possamos ser perdoados. Não é isso. Mas é que a gente está falando, né, de coisas que nós fazemos, muitas vezes que prejudica o próximo, que prejudica o grupo como um todo, e nós precisamos falar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, orar uns pelos outros, né? Isso é fundamental. Então, dentro do Novo Testamento, é fundamental nós estarmos reunidos ali como irmãos mesmo, irmãos em Cristo, uma família. Essa é a ideia. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que as bênçãos nos alcancem. Deuteronômio 28:2 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então aqui a gente tem uma passagem que está deixando bem claro, né? Que se nós ouvirmos a voz de Deus, as bênçãos nos alcançarão. E assim, a gente sabe, né, que quem está em Cristo Jesus está protegido de todo mal. A gente não precisa ter medo de nada, como está mais adiante aqui, ó, a maldição não atinge a quem Deus abençoa. Provérbios 26:2. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então aqui está bem claro que nenhum mal vai nos atingir. Tem crente por aí que tem medo de mal olhado, tem crente que tem medo da maldição que alguém joga, porque jogou uma maldição na minha vida e tal, e fica com medo. Tem crente que tem medo de macumba, de despacho, dessas coisas por aí. E, né, enfim, nada disso vai atingir os crentes. Quem está em Cristo Jesus não precisa ter medo dessas coisas. Nós somos salvos em Cristo Jesus, já estamos em Cristo. Não faz sentido eu ter medo de mal olhado, dessas coisas que nem sequer existem. Muito disso que o povo diz por aí é cultura popular. Não existe. Nós não precisamos nem sequer nos preocupar com isso. E quando tem algo relacionado a demônios, a algum tipo de macumba, sei lá, enfim, o pessoal diz que macumba é uma palavra pejorativa, mas o pessoal já usa de forma natural isso por aí, né? Mas de certa forma, isso não atinge os crentes, tá? Não atinge. Quem está em Cristo Jesus não vai ser atingido por nenhum mal. Tá? É claro que tem algumas coisas ruins que vão acontecer com os crentes, isso aí a gente sabe, mas isso é relacionado ao pecado de maneira geral. Né? Por exemplo, doença. A doença ela entrou no mundo por causa do pecado e o crente está sujeito, né, às doenças. O crente pode sim morrer de câncer, isso pode acontecer e acontece o tempo todo. Então não fique pensando assim, sou crente agora eu sou imune a qualquer doença. Não, a doença como fruto do pecado, resultado do pecado na humanidade, ela está aí para todos, para os ímpios e para os crentes. Não tem como fugir disso. Né? Acontece muitas vezes também de nós estarmos falhando em uma área da nossa vida e Deus permite que algo ruim aconteça para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ali entrar na linha com Ele. Acaba sendo um castigo de Deus. Né? Até mesmo o escritor de Provérbios coloca assim, a maldição sem causa não virá. E a gente pode tomar aqui como exemplo a própria nação de Israel ali no Antigo Testamento, que foi levado para o cativeiro. A própria rainha Esté está fora de Israel justamente porque o povo foi levado para lá, né, alguns anos antes, e isso foi o quê? Um castigo divino por causa do pecado do povo. Então veio uma maldição sobre a vida daquele povo, mas essa maldição não foi sem causa, foi por causa do pecado deles e Deus trabalhando para preservar aquele povo, para que eles pudessem, né, continuar firme no propósito, porque ali daquele povo viria o Messias. Então Deus estava trabalhando com aquele povo. Então entenda isso, nenhum mal vai vir sobre a nossa vida, só pode acontecer em duas circunstâncias, um mal natural, fruto do pecado de maneira geral, como uma doença, um desastre natural, ou algum castigo divino no sentido de que Deus pode sim nos castigar para nos disciplinar, é uma disciplina. Inclusive nós já temos aulas aqui sobre disciplina, né, disciplina cristã de revistas anteriores. Mas vamos avançar aqui. 1.3, 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Então, assim, um tempo se passou ali, né, e Assuero não lembrava mais dessa situação, né?
tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. O Salmo 127:2 diz assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, o sono vem do próprio Deus, é ele que dá o sono, né? É ele que vai fazer com que nós possamos descansar, nós precisamos de fato descansar. Então aqui ele está colocando, né, que é inútil você levantar de madrugada, dormir tarde, né, não confiar em Deus achando que vai trabalhar demais para, né, conquistar alguma coisa, né, sendo que é Deus que nos dá o sono, ele que nos dá tudo que nós precisamos. Então assim, ali, né, aplicando agora ao rei, né, Assuero, né, o rei deitou para dormir achando que seria uma noite normal como todas as outras, e não foi. Não, sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Então, Esté capítulo 6, verso 1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Então, era muito comum naquela época o rei ter ali seus escribas que escreviam ali, né, um pouco da sua vida, né? Então, tudo o que aconteceu e tal, e os assuntos mais importantes, certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. Então, nós não sabemos se Assuero pediu para ler, para ver se ele dormia, né? São histórias tão longas, às vezes, que dá um sono e tudo mais. Mas, enfim, nós não sabemos o motivo, né? Talvez ele queria pegar no sono e não conseguiu de qualquer jeito. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Então, ali, ao fazer essa leitura, o rei se lembrou, né, disso que tinha acontecido, né, que foi justamente ali uma conspiração, que ele poderia ter morrido se Mardoqueu não tivesse, né, denunciado o que aconteceu. Assim a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8, verso 28. Então, todas as coisas contribuíram para o bem de Mardoqueu. Mardoqueu era um servo de Deus. Mardoqueu, ele foi chamado por Deus. Mardoqueu servia ao Deus Todo-Poderoso. Então, assim, nada de mal ia acontecer com a vida dele. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas ruins contribuem para o nosso bem. A gente tem que ter isso em mente. Agora há pouco eu falei e comentei, né, que muitas vezes o crente pode ser atingido por uma coisa ruim, né, e não necessariamente algo que vem do maligno. Pode ser algo que vai contribuir para o nosso crescimento. Até mesmo uma doença que é algo muito ruim, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter uma doença grave, mas até mesmo a doença pode servir para o bem. Pode ser que a família estava dividida e através daquela doença a família se uniu. Pode ser que aquela pessoa que estava doente estava longe dos caminhos do Senhor e devido à doença ela se aproximou do Senhor. Então assim, a gente não sabe, mas muitas vezes uma coisa ruim vem na nossa vida, mas contribui para o bem. Então o povo de Deus tem que confiar no Senhor, que tudo que acontece na nossa vida deve contribuir para o nosso bem. Tópico 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. 2.1. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E a resposta que ele obteve foi: coisa nenhuma se lhe fez. Foi isso que o pessoal respondeu para ele. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Então, assim, quando o rei responde, e ele fala assim, o judeu Mardoqueu, ele sabia que Mardoqueu era judeu, ele tinha conhecimento desse funcionário. Então, assim, Mardoqueu não era uma pessoa apagada lá no palácio, que ninguém sabia quem era. Não, ele era uma pessoa que tinha uma posição que o rei sabia quem ele era, porque o rei, de fato, conhecia muito bem todos aqueles que trabalhavam no palácio. Ele conhecia muito bem os seus guardas, ele tinha que ter essa intimidade. Então, ele fica preocupado quando ele descobre que nada foi feito para Mardoqueu. Então, assim, não, tem que fazer alguma coisa. E aí o rei perguntou quem estava no pátio exterior do palácio, né? Ele escutou ali alguma coisa e falou, quem é que está por aí? E
era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto de sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Então, assim, ali estava Amã, bem cedinho, para falar com o rei primeiro. Ele queria falar logo com o rei, porque o rei ele tinha um dia muito extenso, né? Ele tinha várias reuniões, todo mundo queria falar com o rei. Então, assim, mesmo Amã, que era uma pessoa importante ali, ele precisava entrar na fila de espera para falar com o rei, né? Então ele aproveitou e foi bem cedo, né? Talvez o próprio Amã nem sequer dormiu construindo essa forca, né? Que tinha 15 metros de altura. E ali estava ele cedinho para falar com o rei. E de fato ele conseguiu, né? Tópico 2.2, presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Vamos ler Esté capítulo 3, versículo 6. E entrando Amã, o rei lhe disse que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então, assim, o Amã estava se achando, né? Olha, se o rei vai honrar alguém, essa pessoa sou eu que serei honrado, né? Eu que serei exaltado. Então Amã achava que era para ele, né? Então aqui é aquela pessoa que, né, acha que tudo de bom que acontece no mundo é para ele, que tudo vem para ele. Pessoa egoísta, orgulhosa, né? Quer tudo para ele, quer tudo para si, quer a honra para si. Então Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Então as pessoas que acham que são dignas de uma honra, que tem que ser honrado, que tem que ser exaltado, né, são pessoas que estão ali, né, perdidos na soberba e no orgulho, dois pecados gravíssimos, né? Então Amã estava aí realmente em uma posição assim quase que doentia, né, achando que merecia ser honrado. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Isaías 14, verso 13 e 14, diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui a gente tem uma passagem de Isaías que é muito controversa, né? Muitos teólogos defendem que aqui está falando do rei, eu acho que é o rei da Babilônia, porque tem uma passagem de Isaías e tem uma outra de Ezequiel, que fala também dessa questão da exaltação acima de Deus, que a gente associa a Satanás. No caso, né, quando ele estava no céu, que ele era um anjo de luz, ele queria estar acima de Deus e ele foi ali lançado, né, foi, né, expulso do céu. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui nesse debate, né, se é uma passagem para Satanás, se é uma passagem para o rei da época, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, só quero dizer que aqui nessa passagem a gente observa esse pecado. É o pecado da soberba, né? Eu vou subir ao céu, eu vou estar acima das estrelas de Deus, eu vou exaltar ali o meu trono, eu vou me assentar nesse trono, eu vou estar na mais alta das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, quer ser semelhante ao próprio Deus. Então esse pecado ele vem antes de Adão e Eva, né? O próprio Satanás cometeu esse pecado. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Então vamos ler aqui a passagem de Filipenses. O escritor cita aqui Filipenses 2, de 3 a 8. Eu coloquei só o versículo 3 e 4, porque é muito extenso e a gente precisa ganhar um pouco de tempo aqui no vídeo. Mas eu recomendo você ler todo o capítulo 2 de Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui a gente vê um contraste, né, do que a gente está falando ali do sentimento de Amã. O sentimento de Amã, o sentimento de Satanás, era o sentimento de superioridade, querer ser melhor do que os outros, estar acima, por cima dos outros, né? E aqui em Filipenses a gente vê que o crente tem que fazer é totalmente o contrário, né? A gente precisa ser humilde. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então você tem que considerar os outros superiores a si mesmo, né? Não é você se considerar superior, é você considerar os outros como superior.
Então, cada um, né, no caso que eu não atente cada um para o que é propriamente seu. Aquilo que a gente estava falando anteriormente na aula sobre a questão do individualismo, né? Então eu vou ser individualista, não vou depender dos outros. Não, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu preciso depender dos outros e cuidar, né, também de ajudar o próximo no que ele estiver precisando. Então a humildade de Cristo é o exemplo. Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. Então nós precisamos seguir a Cristo, seguir o seu exemplo. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. João 15, verso 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, a nossa alegria, a nossa vida, né, está em Cristo Jesus. Nós temos que nos alegrar em Cristo, na salvação que nós recebemos. Isso é que é mais importante. Então, assim, alimentar-se diariamente da alegria do Senhor, tá? Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Isso é fundamental, né, para quem realmente quer ser feliz nesse mundo. Porque a gente vê que nesse mundo as pessoas buscam riqueza, buscam status, buscam um padrão de beleza elevado, né? Tudo isso como se fosse proporcionar uma felicidade plena e não proporciona. Nada disso, nada que o mundo oferece proporciona uma felicidade plena. Então, assim, a gente precisa realmente, né, seguir o exemplo de Cristo e em Cristo Jesus nós devemos ser felizes. A felicidade deve estar pautada em Cristo Jesus. A nossa alegria deve ser em Cristo Jesus. A alegria da salvação deve dominar a nossa vida. 2.3. O devido lugar da honra. O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Essa era a pergunta do rei, né? Então o rei perguntou isso para Amã. Então Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então essa era a ideia de Amã, porque ele pensou que isso ia ser feito com ele. Então o rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Então, quando Amã dá a ideia para o rei, né, vamos voltar aqui, ó, que ele dá a ideia para o rei, né, pegar essa pessoa, colocar no cavalo, colocar a coroa, colocar as vestes, e o rei fala para ele assim: faça tudo isso em Mardoqueu. Você vai colocar tudo isso em Mardoqueu, essas roupas em Mardoqueu, e você vai puxar o cavalo. Então isso aqui deixou ele muito envergonhado. Olha só o que diz Esté capítulo 6, versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Ele estava muito envergonhado diante daquela situação e realmente foi vergonhoso aquilo tudo que aconteceu com ele. Então devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Então, quando alguém é honrado, quando alguém está no topo e recebe uma honra, nós temos que aplaudir, nós temos que nos alegrar com isso, tá? E se você fica incomodado, tem algum problema aí, né? Expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Então é diferente, tá? Honra é honra, bajulação é outra coisa totalmente diferente. Diz assim em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que aquelas pessoas que trabalham, que presidem, que estão na liderança, essas pessoas devem ser honradas, devem ter o trabalho dela reconhecido. Tá? Isso realmente é importante na obra de Deus. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Então assim, Mardoqueu, ele simplesmente volta para o seu trabalho. Ele simplesmente volta a fazer o seu trabalho normal, natural, nada diferente aconteceu na vida dele. E ele sabia, né, que aquilo ali era uma honra importante e tudo mais diante do que ele fez, porém aquilo não seria definidor
da sua carreira, do seu caráter. Ele não dependia daquilo ali. Ele tinha um trabalho a ser feito. Então, assim, uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado quando receber alguma honra, porque se isso, né, como o pessoal diz por aí, subir a cabeça, a gente pode achar que é melhor do que os outros, vem o egoísmo, o orgulho e vários outros pecados acompanhando aí. Amém? Vamos para o tópico 3. É só abrir um parênteses aqui, explicar para os irmãos que eu não gravei o vídeo com antecedência porque eu estava gripado, né? Até agora não estou muito bem, minha garganta não está boa. E quando eu gripo, vem o pacote completo. É febre, dor de cabeça, dor no corpo, nariz entupido e tudo mais, né? Garganta ruim, é complicado, né? Mas era para eu ter gravado na terça-feira, mas não teve como, né? E aqui estou gravando agora na quinta-feira, mas, né, a gente cumpre o propósito de postar o vídeo toda semana. Então, mesmo que a gente atrasa um pouco, né, mas pode saber que quando atrasou é porque aconteceu algum problema, tá? Tem alguma coisa errada aí, dessa vez foi questão de saúde mesmo. Mas vamos lá, tópico 3, a síndrome de imperador. 3.1, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Então aqui o escritor da revista já está fazendo aqui um diagnóstico, né, do que estava acontecendo com Amã, né? Ele já tinha essa síndrome, ele queria, né, ser exaltado, ele queria mandar, ele queria ter autoridade. Na verdade, ele queria estar na posição do rei. É isso. Amã, ele queria ser igual ao rei, ele queria mandar igual ao rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem. Então é isso que tem sido identificado em algumas crianças, nessa síndrome, né, síndrome do imperador. São crianças que querem reinar, que querem mandar, né? E isso acontece talvez com todas as crianças, né? Principalmente nas primeiras fases ali, que a criança quer um brinquedo, quer porque quer e tem que ser daquele jeito. E a gente precisa saber educar os filhos nesse sentido. Eu vejo muitos pais, né, que sempre fazem a vontade do filho. Não sou nenhum especialista nisso, estou no meu primeiro filho, estou aprendendo muita coisa, mas um pouco que eu já li, né, sobre isso, o pessoal diz o seguinte, que a criança precisa entender que não é não, entende? Não é não, isso aqui não é para fazer e ponto final. É claro que tem alguns pais que exageram nesse sentido, né, e negam as coisas sem sentido, sem noção, né? Não, não faz isso, não vai para tal lugar, não, é não o tempo todo, né? Tem pais que vivem dizendo não, mesmo sem nenhum motivo real. Eu acredito que quando a gente fala não, tem que ter um motivo, né? Não por causa disso, disso e daquilo, então tem uma explicação, e a criança tem que entender que não é não. Você tem autoridade, não é a criança que tem autoridade, não é ela que manda em você, é você que manda. E quando a criança é bem pequenininha, eu vejo muitos pais, né, fazendo o seguinte, perguntando para a criança se ela quer fazer tal coisa. Você quer comer? Né? Você quer almoçar? Você quer tomar banho? Você quer trocar fralda? Isso não faz sentido, porque a criança não tem esse poder de decisão. É você que decide sobre ela. Ela não tem essa autoridade, ela não tem esse poder, ela não tem a capacidade de decidir nesse sentido. É claro que depois de um tempo ela vai adquirindo um pouco mais de capacidade de tomar algumas decisões, mesmo assim tem as coisas a serem realizadas de forma obrigatória. Então, assim, não é fácil criar um filho, né, mas eu vejo muitos pais errando nesse sentido, né, talvez eu já tenha errado também algumas vezes, mas a gente precisa ver dentro das escrituras como que devemos fazer para criar os nossos filhos da forma correta. Não, se não acontece isso aqui, a criança começa a mandar dentro de casa, vai ditando todas as regras, tá? Não, sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Provérbios 30, verso 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Então, esse provérbio que é bem pesado, né? Então, assim, se você é um filho que é desobediente, né, olha só o que vai acontecer com você. Os corvos vão arrancar os seus olhos. Então, assim, existem várias orientações em Provérbios e também em outras passagens bíblicas, né, que a desobediência ela só traz consequências ruins para a nossa vida.
Então todos nós somos filhos, né? E muitos aqui que estão assistindo são pais, né? Pais e mães. Então a gente precisa saber educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Salmo 128, versos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então tem esse Salmo 128, Salmo 127 e muitas outras passagens deixando bem claro que os filhos são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. Então assim, nós devemos cuidar e entregar de volta ao Senhor. Deus, está aqui, cuidei, é porque pertence a Ele, tá? Deus emprestou para a gente. Então é nossa responsabilidade cuidar. É nossa responsabilidade devolver para o Senhor bem criado, né? Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Nós devemos sim ter cuidado e dedicar tempo aos nossos filhos, à criação dos filhos. Salmo 144, 12, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas como colunas de um palácio. Isso aqui só vai acontecer se você realmente dedicar tempo para o seu filho e ensinar a palavra de Deus para ele. 3.2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Então ele deu a notícia ali para todos os seus amigos, a sua família, o que aconteceu. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Olha só o que a mulher falou, a mulher de Amã falou para ele. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. E de fato isso aqui acontece. Tá? Amã cai perante ele, né? No caso a gente já sabe que Amã vai ser enforcado na própria forca que ele construiu. E também quando chega o dia da matança dos judeus, né, que na verdade os judeus recebem ali autorização para revidar, né, os filhos de Amã também são mortos, tá? Todos os filhos de Amã. A família dele é destruída por completo. Né? Isso aqui a mulher dele já estava falando. Né? A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Então a gente sabe que Jerusalém tinha sido destruído, o povo tinha sido levado para o cativeiro, depois o povo voltou para Jerusalém, continuou vivendo, continuou crescendo. Então assim, diante de tudo isso que esse povo passou, eles continuam existindo, eles continuam sendo abençoados, então tem algo diferente nesse povo. Tá? Então foi isso que ele disse. Se esse Mardoqueu, né, que você já começou a cair diante dele, já começou a ser humilhado, é dos judeus, então jamais você vai prevalecer contra ele ou contra qualquer um dos judeus. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou a fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Então, assim, aqui a gente vê que em um dia estava ali Amã, né, sendo exaltado pelo rei, tendo toda uma posição diante do rei, e no dia seguinte está Amã sendo humilhado. A gente ainda não falou da questão do enforcamento dele, que a gente vai falar do segundo jantar na próxima aula. Né? Então, depois do segundo jantar, que Esté aponta, né, o que Amã fez e tudo mais, então ali que ele vai morrer. No entanto, né, a gente sabe que foi um período muito curto, né? 24 horas, e ali Deus agiu e mudou todo o cenário. Eu gosto muito da interpretação do C.S. Lewis sobre a oração, porque assim, o C.S. Lewis ele diz o seguinte, que Deus mora fora do tempo e ele não é limitado ao tempo que a gente vive. Então assim, se eu faço uma oração para Deus, para uma ação de urgência, Deus tem toda a eternidade para responder a minha oração. É claro que não é algo fácil de entender, mas pensa o seguinte, vai acontecer um acidente contigo. Naquele momento ali de milésimos de segundo, você fala, meu Deus, me ajuda. Você fez uma oração, você pediu a ajuda de Deus. Para você, foi milésimos de segundo,
mas Deus tem toda a eternidade para responder a tua oração e te livrar daquele acidente. Então nunca deixe de orar porque está apertado o tempo e não tem mais espaço, não tem como. É daqui a pouco, é amanhã, já está acontecendo, não tem tempo de Deus agir. Não pense assim, Deus não está limitado ao tempo. Tá? Ele vai agir em prol daqueles que o amam, ele vai agir em prol dos seus filhos. Né? Olhando para essa história, a gente vê isso aqui. Foi um período muito curto, mas Deus agiu. Né? Então, o segredo é confiar no Senhor e viver com humildade. Amém? Eu encerro aqui essa aula. Espero que você tenha compreendido o assunto, que você coloque em prática o que foi ensinado aqui e continue orando pelo EBD em Foco, pela minha vida, para que nós possamos continuar aqui nesse projeto, que a gente tem as perguntas, né, para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, lembrando do nosso site, né, que nós temos muito conteúdo de qualidade que pode te ajudar a ministrar uma aula de excelência na EBD. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor. Até a próxima aula.